Está aqui passando do mês de julho também, uma parte do mês de agosto. No dia 23 de julho, a gente teve uma visita ao enfermo, onde a gente visitou uma senhora chamada Lelita, e ela e sua mãe estavam enfermas, a mãe acamada. A gente fez a visita, foi feita a oração, louvores, e ali a gente também fez o convite a ela, mas ela disse que da próxima aceitaria, né? E no dia 30 a gente retornou lá com esse objetivo de fazer mais uma nova visita, para também fazer o convite, né? Para ver se ela vinha para Jesus. E mais uma vez ela resistiu e não quis nesse momento. Mas a gente vai estar indo lá acompanhar e conseguir ela para Jesus. Em agosto, dia 6, a gente teve um culto de evangelismo na casa da nossa irmã Letícia. Uma bênção, foi feito de louvores, foi pregada a palavra do Senhor e foi uma bênção. Dia 13 de agosto, essa última quinta-feira, foi feito um culto também de evangelismo na casa da nossa irmã Alexandra também. Foi uma bênção. E também nesse mês de agosto também foi feita uma ação social, né, qual é muito importante também no evangelismo e missão, né? E desde já eu convido todos para participar desse momento de evangelizar, buscar vida, né, para o reino de Deus. É importante a gente fazer o reino do Senhor. É isso que o Senhor nos convocou para essa grande missão. E você se sinta convidado nas quinta-feiras a comparecer para a gente fazer o reino do Senhor, evangelizar, pregar a palavra do Senhor. Há muitas vidas que estão necessitando de mim e de você para ouvir a palavra do Senhor. E a recompensa, igreja, vem do Senhor, porque Ele diz que vai recompensar com galardão. E é Ele que recompensa. A recompensa não vem do homem, mas vem de Deus. E quando vem de Deus, é algo glorificante, é algo majestoso, é bênção espiritual sobre a nossa vida e vai a bênção do Senhor. Desde já eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. E Deus abençoe. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande. Quem sabe canta. Deus maior, não há Deus melhor, tão grande como nosso Deus. Diga, criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor. Declare. Para o seu louvor. É tudo para Ele. Se você quer nisso, aplauda Ele, que Ele é merecedor nessa hora. Aleluia! Bendito é o nome de Jesus nessa noite. Meus irmãos, está conosco também o nosso pastor Marcos Cabral, que é o também presidente do ministério, e com ele está assim a direção nessa noite, para ao mesmo também palavras expressar-se diante da presença do nosso Deus. Amém? Senhor, igreja. Amém. Tem um corinho que diz assim: Deus está aqui, aleluia, tão certo como eu respiro, tão certo como a quem se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Paz do Senhor, igreja. Amém.
esse amém podia ser mais consistente, porque não é para mim. A paz do Senhor, igreja! Amém! Ora, esse amém caloroso, um amém forte, um amém dizendo realmente assim seja. Enquanto vínhamos para cá, eu sempre dou esse relatório, né? Eu sempre venho olhando com satisfação as igrejas e vejo cheias e fico tão feliz por ver as casas que são reservadas para a obra do Senhor, que são as igrejas, os templos lotados. Para mim, quanto mais lotado, melhor. É bem certo que Deus, para Ele, não importa a quantidade, e sim qualidade. Vai do seu ser, do seu coração, do que você veio fazer aqui. Tem até um corinho que diz assim: que viestes fazer aqui, meus irmãos? Eu vim adorar a Deus. Que viestes fazer aqui, povo de Deus? Eu vim adorar a Deus. Eu vim adorar, eu vim adorar, eu vim adorar a Deus. Eu vim adorar, eu vim adorar a Deus. Aleluia. Pois é você respondendo o que veio fazer aqui, não é? Que foi adorar a Deus. Aqui você não veio ver quem veio melhor vestido, você não veio aqui ver quem tem o melhor calçado, o melhor relógio, você não veio fazer um desfile de modas, mas você veio adorar a Deus. É bem certo que adoramos a Deus com tudo em nosso ser, com tudo em nossa vida, né? Se a gente pode vir bem trajado adorar ao Senhor, amém. Mas se só tem aquele único, use-o e venha adorar a Deus. Não pode deixar de adorar a Deus porque só tem um único sapato, uma única veste. Não, é para vir adorar a Deus independente das circunstâncias, porque aqui estamos para o louvor do Senhor. E nesses cultos de missões que temos uma vez por mês, é um culto muito importante, porque nele se dá um relatório, assim como a nossa irmã Tassiana deu, um relatório de trabalho que a igreja tem prestado, não é? É bem certo que muitas vezes é poucos trabalhando por muitos, mas o certo é que todos possam se dedicar ao trabalho do Senhor, porque o trabalho de missões, ele não é só do diácono Cleverson, não é só do nosso diácono Edivaldo, não é só do presbítero Diogo, nem do evangelista Edmilson. O trabalho do evangelismo é para todos nós, para fazer a obra do Senhor. É bem certo que nem todos, muitas vezes, alguns dizem assim, mas eu não sei pregar, eu não sei falar. É bem provável que não saiba mesmo, mas uma coisa é certa: se você vir, e mesmo que você não pregue falando, mas você prega orando, e você está ali enquanto o outro fala, você está intercedendo, você está buscando, você está presente ali, ajudando, dando apoio na obra. Estou dentro em breve me livrando de umas atividades que eu sempre tenho às quintas-feiras. Espero que esse mês eu vou procurar ajustar a agenda e vou procurar também dar o maior apoio que eu possa dar. É bem certo que muitas vezes surge uma outra agenda, eu vou cumprir outras agendas na condição da presidência da igreja, mas a igreja como um todo estejam dispostos a cumprir o ID do Senhor, porque o ID é esse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a quem? A toda criatura. Então, esse trabalho é um trabalho da igreja, e o campo é o mundo.
É bem certo que esse mundo ide por todo mundo. Aí tem pessoas que dizem, eu não posso ir pregar na Argentina, eu não posso ir pregar lá na Itália, ou na França, ou nos Estados Unidos, ou na África. Não, esse mundo é um mundo demográfico, não é o mundo geográfico. O mundo demográfico é o mundo pessoas. O mundo geográfico é o mundo mapa, é o mundo da geopolítica, onde tem tantas coisas que existem, seus respectivos, cada país com seus respectivos dirigentes. Mas nós aqui estamos no mundo, não somos do mundo, mas precisamos ir por todo o mundo. Veja que a palavra mundo, ela fica aí bem abrangente. Quem entendeu esta palavra? Amém. Basta uma palavra, não precisa mais que isso. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. O nosso presbítero continua por trás do Espírito Santo. Amém. Glória ao nome de Jesus. Vamos começar dando as oportunidades nessa noite. Já iremos ouvir um louvor pelo grupo infantil Pão da Vida. As crianças vão louvar ao Senhor nesta noite. Logo em seguida, a mocidade também já se prepara para louvar e engrandecer ao nome de Jesus. Amém.
situação, a chave que resolve qualquer situação. Quem crê diz amém. Amém. A oração é a chave para qualquer situação e é a chave que abre todas as portas. Convido a diaconisa Cíntia para estar fazendo esta oração pelas nossas crianças nessa noite. O ministério já se posiciona na imposição de mãos sobre a vida de cada uma delas. Pai querido e amado, Santo Poderoso, nesta hora, Deus, te apresento, Pai, a vida dessas crianças. Ó Pai bendito e amado, que o Senhor possa cada dia mais e mais estar sustentando, Pai, essas crianças, protegendo, livrando, derramando saúde. Ó Deus querido e amado, que essas crianças, Pai, não venham a ser atingidas por nenhum mal, Senhor. Então que o Senhor, nesta hora, Pai, derrame da tua proteção sobre a vida dessas crianças, das que estão aqui, das que não conseguiram chegar ao Pai, das que estão a caminho. Ó Senhor Jesus, aonde tiver uma criança, meu Deus, que o teu livramento chegue, Pai, para cada uma delas. Ó Deus querido e amado, que o Senhor, Pai, faça aniquilar todo o mal, Senhor, que tem sido, Pai, querendo destruir a vida das crianças. Ó Deus querido, que elas, quando crescer, não venham se desviar dos teus caminhos. Ó Pai querido e amado, derrama inteligência sobre a vida dessas crianças, que ela venha crescer debaixo da tua, Pai, proteção e da tua obediência. Que elas cresçam, Senhor, sendo homens e mulheres de Deus, ó Pai, assumindo o ministério. Que elas venham ter dons espirituais, Senhor, dado por ti, meu Deus. Então protege, Senhor, cada uma dessas crianças para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Amém. Vamos ouvir a mocidade Filhos de Asaf também nessa noite, na glória de Deus. A mocidade, Filhos de Asaf, saúde a igreja com a paz, Senhor. Amém.
Deus, louvado seja o santo e maravilhoso nome do Senhor. Nós hoje estamos no culto de missões e cada um de nós fomos chamados para uma missão pelo Senhor e Salvador Jesus. Ele nos chamou para ser agentes multiplicadores, para fazer menção do seu nome, que está escrito em Marcos 16 e 15. Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Louvado seja o nome do Senhor. E cada um de nós seja um missionário na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vida cotidiana, na escola, onde estivermos representando o Senhor e Salvador Jesus. Esse chamado tão maravilhoso que é fazer missões, que é pregar a sua santa, gloriosa e poderosa palavra. Bendito seja o santo e maravilhoso nome de Jesus. Eu também quero convidar as irmãs a participar deste grande grupo de evangelismo, de missões, a pregar esta poderosa e gloriosa palavra. Bendito seja o santo nome de Jesus. Agora vamos ouvir no conjunto Mulheres de Fé, louvar o santo e poderoso nome do Senhor, mandar o hino para a glória e o Senhor responde com glória. Amém? Glória a Deus.
Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Isso que foi louvado aqui pelas irmãs, o hino, é algo bastante real, onde as pessoas, até mesmo os crentes, têm ignorado essa parte, esse detalhe, que Jesus está vindo buscar a sua igreja. Em rápidas palavras eu vou falar algo para você aqui, algo que eu conheci na minha infância e também ouvi minha mãe dizer no tempo que ela era funcionária pública e ela foi técnica de enfermagem por mais de 30 anos ali no Otávio de Freitas. E um desses momentos de vida da minha mãe de trabalho, ela conheceu uma paciente em estado terminal de câncer. Essas pessoas que são chamadas de albina, são bem brancas, o cabelo chega branco mesmo. Parece que pintou, mas é o cabelo que é branco mesmo. E essa irmã, ela estava já numa fase terminal de câncer de intestino. E quando minha mãe foi fazer o curativo dela, ela relatou algo que ela vivenciou dentro da enfermaria do hospital em relação ao que se diz que o céu, ele é real. Numa madrugada, ela contou que apareceu um médico na enfermaria. E geralmente na madrugada a enfermaria do hospital, só quem vai são as técnicas para fazer a medicação por horário. Mas quem apareceu foi um médico. A chamou pelo nome e perguntou: você quer dar uma volta comigo? Ela disse: mas doutor, eu não tenho forças para levantar nem da cama, como é que eu vou sair daqui para andar com o senhor por aqui? E ele disse: não, levante porque eu vou lhe ajudar. E ela disse que quando ele pegou na mão dela, ela já se viu em uma campina cheia de flores. E esse homem não estava mais ao lado dela. Ela continuou indo, e quando chegou mais à frente, ela estava em frente a um rio com muitas pedras dentro da sua água, muitas flores. E ela disse que era algo tão tremendo, mas tão tremendo, que ela ouvia as flores como se elas estivessem cantando um louvor. E ela disse que tocou sobre o seu ventre e ela procurou a dor e não conseguiu mais sentir, não viu mais, ela viu que não estava mais com dor. E ali veio aquele desejo dentro dela dizendo: eu quero ficar aqui, eu quero permanecer aqui, porque aqui eu não estou sentindo mais dor. E ela permaneceu por alguns, na mente dela parece que tinha sido muitas horas, muitos minutos. Mas foi muito rápido essa experiência que ela teve com o Senhor. E quando ela voltou assim na enfermaria, ela entendeu quando o Espírito Santo disse a ela que o que ela vivenciou é uma partícula do que está preparado para aqueles que creem. Aleluia, que o céu existe e que Jesus em algum momento virá buscar a sua igreja. Aleluia. E ela contou para minha mãe chorando, dizendo: irmã, eu procurei a dor sobre a minha barriga e eu não a encontrei, mas agora eu estou sentindo ela novamente. E depois desta experiência, Jesus aguardou para si. Com 2 dias que ela contou esta experiência para minha mãe, o Senhor a preparou e a levou. Outra experiência também, na minha infância eu conheci a irmã Luísa lá de Águas Compridas, a mãe de uma amiga de trabalho da minha mãe, uma serva de Deus, dedicada ao Senhor, teve 12 filhos, e todos os 12 ela criou na igreja, na Assembleia de Deus lá de Águas Compridas, todos eles. E os anos se passaram, minha mãe saiu do setor que trabalhava com esta filha dela, e ela foi acometida de um câncer também. Mas era uma serva de Deus, mas uma serva fiel. E quando ela já estava prestes a partir, ela contou para a filha dela
Inclusive o nome da filha dela é Lauricéia. E ela contou para a Lauricéia, que a gente chama ela de Laura. Chamou ela para conversar na enfermaria e disse: minha filha, eu tenho algo da parte de Deus para lhe dizer. E ali a filha sentou e ela disse: olha, Jesus me visitou e Ele vai me levar. E a filha naquele momento não deu assim tanta importância devido ao estado que ela estava, mas ela estava lúcida. E ela disse que na noite anterior ela adormeceu. E no sonho que ela teve, ela estava de frente a um espelho, com uma roupa muito bonita, bem arrumada. O cabelo dela já estava todo pronto, feito coque, ela estava apenas passando as mãos ao lado. E quando ela presta atenção, por trás dela, uma voz bradou e disse: Luísa. E ela se virou para ver quem era. Estava um homem em pé na porta do quarto e perguntou a ela: Luísa? Sim, Senhor. Estás pronta? Ela disse: acabei de me aprontar. Estou pronta. Você crê nisso? Jesus voltou para ela naquela noite e perguntou: estás pronta, Luísa? Ela disse: eu estou pronta. E antes dela ser guardada, o Senhor, ela disse para a filha dela: Jesus me visitou e Ele vai me levar. E a filha entendeu naquele momento que era a última vez que ela estava de frente da mãe viva, e que a partir daquele momento Jesus a levaria para si. No mesmo dia, ela teve uma complicação na respiração. Ela passou mal, ela foi para a UTI, ela foi entubada. E na UTI o Senhor a recolheu para si. E isso vale a ressalva para nós, que vivemos os nossos dias muitas vezes tão ocupados, tão preocupados com tantas coisas como vemos que Marta estava. A gente tenta, se esforça em dar o melhor para o Senhor, mas a melhor parte tem que ser feita como Maria: deixar um pouco de lado e sentar para ouvir a voz do Mestre, porque não sabemos em que momento este mesmo Senhor que apareceu para a irmã Luísa e dizer: estás pronto? Imagina se o Senhor chegasse para mim e para você em algum momento e dissesse: Diogo, fulano, Beltrano, cigano, estás pronto? O que é que iríamos dizer para ele? Iríamos ter a convicção que a irmã Luísa teve: sim, Senhor, eu estou pronta para ir. Queridos, o céu, ele é real. Jesus está vindo. Por mais que tentemos entrar em negativa, mas esta é uma realidade que a Bíblia nos dá a cada minuto. Não é nem dia, é a cada minuto que nós existimos, a Bíblia nos dá esta certeza: o céu existe, ele é real, e Jesus está chamando cada um de nós, chamando em vida e também nos chamando para uma preparação. Imagina hoje, se Jesus chegar e dizer: estás pronto? O que nós iremos responder? O que eu irei dizer mediante a tudo que eu tenho feito, a tudo que eu tenho vivido com Ele aqui? Que nessa noite possamos pensar mais sobre isso, levar mais em consideração quando a campanha evangelizadora sai às ruas, ou então diz assim: venha fazer uma visita na minha casa. Que possamos ter esta certeza que talvez este momento para alguns seja o último, e não sabemos em que momento Ele vai vir ou Ele irá nos chamar para si. Amém? Vamos ouvir o grupo de varões Castelo Forte com louvor, e logo após uma oração para recolher dízimos e ofertas pelo nosso evangelista Edmilson nessa noite.
Senhor, permanece aqui, ó Senhor, permanece aqui, ó Senhor, permanece aqui. Enche-me de ti, ó Senhor, enche-me de ti, enche-me de ti, ó Senhor, enche-me de ti, ó Senhor, enche-me de ti, ó Senhor, enche-me de ti. Dai-me do teu poder, ó Senhor, dai-me do teu poder, dai-me do teu poder, ó Senhor, dai-me do teu poder, ó Senhor, dai-me do teu poder, ó Senhor, dai-me do teu poder. Vem tocar em mim, ó Senhor, vem tocar em mim, vem tocar em mim, ó Senhor, vem tocar em mim, ó Senhor, vem tocar em mim, ó Senhor, vem tocar em mim. Eu cuido de você, porque sou teu Deus. Eu pelejo por você, porque sou teu Deus. Não te deixo minuto sequer, porque sou teu Deus. Tu te venço por você, porque sou teu Deus. Te abro o caminho, avenir os espinhos. Eu ajudo você, eu protejo você. Se a cruz é pesada, filho, nesta jornada, eu estou com você. Está sofrendo, está chorando, está no pai, eu está na cova, eu está na cova, eu cuido, confia, descansa, espera, eu cuido. Tudo do passado, tudo do presente, tudo do futuro, sou Deus e não mudo, hoje reviro o mundo, não te tranquiliza de você, eu cuido. Na tua casa eu cuido do chamado, eu cuido do trabalho, eu cuido, confia aqui, eu cuido, descansa aqui, eu cuido, espera aqui, eu cuido, é teu, eu cuido. Então confia aqui, eu cuido, eu cuido, eu cuido, eu cuido, eu cuido, eu cuido, eu cuido. Então descansa aqui, eu cuido, eu cuido, eu cuido, eu cuido, eu cuido, eu cuido, eu cuido. Então confia aqui, eu cuido, me tranquiliza aqui, eu está sofrendo, eu cuido, está chorando, eu cuido, está no vale, eu cuido, está na cova, eu cuido, está na prova, eu cuido, confia, descansa, espera, eu cuido. Eu passado, cuido do presente, cuido do futuro, sou Deus e não mudo, hoje reviro o mundo, então te tranquiliza, eu cuido. Da tua casa eu cuido do chamado, eu cuido do trabalho, eu cuido, confia aqui, eu cuido, descansa aqui, eu cuido, espera aqui, eu cuido,
Senhor. Amém. Vamos orar pelos dizimistas, pelos ofertantes. Nesta noite que você trouxe a sua participação, a sua colaboração, aquilo que Deus tocar no seu coração, independente de valor, você sentir com alegria de abençoar a casa do Senhor, para que essa obra continue de portas abertas, tenha uma manutenção, e para que o grupo de evangelização e de missão consiga comprar materiais para estar nas ruas, para poder ornamentar a igreja, para poder trabalhar em favor da obra do Senhor. Amém, igreja? Não se sinta obrigado a nada, faça aquilo que você sente com alegria. Amém? Feche os olhos, separe na sua mão o melhor que você trouxe para Deus, para ofertar a casa do Senhor. Se você quiser também fazer em Pix, nas colunas que está aí, o QR Code, sinta-se à vontade, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus, esta obra é tua, Senhor. Nós sabemos que verdadeiramente o Senhor é o dono de todo o ouro e de toda a prata. É o Senhor, Pai, que proporciona as condições de cada um de nós. Como foi cantado através desse cântico nessa noite, o Senhor tem cuidado de cada um dos mínimos detalhes, não tem deixado faltar, eu creio, Senhor. Mas alegra o teu povo, Senhor, para que o teu povo possa, assim com alegria, participar e abençoar a tua obra na tua casa. Sabemos que o Senhor não precisa de dinheiro, o Senhor não precisa de ouro, de prata, de cobre, porque o Senhor já é o dono de tudo, Pai. Mas para que a tua obra ela seja mantida, Pai, é preciso a ajuda do teu povo. Meu Deus, que seja feito com amor, com sinceridade, com carinho, Senhor, para que nós possamos alcançar vidas, e que os administradores, Pai, dessas ofertas, desses dízimos, eles possam também, Pai, fazer aquilo com respeito ao Senhor, e como manda a tua palavra, Senhor. É o que eu te peço nessa noite, Pai, apresentando todos, até os que não vão poder, Pai, ofertar, os que não vão trazer o dízimo nessa noite. Mas eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, abre as comportas do céu, derrama bênção sem medida, abre portas, Senhor, de emprego. O Senhor tem a chave que abre e ninguém fecha, Senhor, e tem a chave que fecha e ninguém abre. É assim que o Senhor nos ensina, e eu sei que todas as coisas o Senhor pode, Pai. Então faça isso, Pai, para a glória do teu nome, e eu te agradeço com a amada igreja, em nome de Jesus. A igreja diz: Deus abençoe. Vamos ouvir um louvor com Sandiele nessa noite. Logo após Sandiele, a nossa diaconisa Cristina já está assim com a oportunidade para apresentar os visitantes nessa noite. Sou da igreja Calcatinho. Eu quero convidar minha irmã Sofia para cantar comigo. No deserto enfrento tentações, e no mar minhas indecisões. No meu Getsemane as dores, dos ombros o peso, mas não vou parar. Nesse mundo cheio de aflições, eu só tenho duas opções: negligenciar meus valores, vou negar meu ego pra te adorar.
logo após, nós iremos trazer algo relacionado à igreja de Laodiceia nessa noite. Enquanto eu vou fazer este momento, os irmãos que vão trazer a apresentação nessa hora já podem se dirigir à parte de trás aqui do departamento para estar se preparando. Bem? Saúde a igreja, uma paz do Senhor. Amém. Passarei a apresentar os irmãos que estão nos dando a honra de estar aqui na nossa igreja, adorando ao Senhor. O nosso irmão Alisson, a sua esposa, a irmã Grace e a sua filhinha Júlia. Eles eram de Gabriel Lima, mas se mudaram recentemente e estão sem ministério. Está também o convite da nossa irmã Cristiane e a nossa irmã Morgana, da Igreja Canaã. Ela está nos dando a honra, está aqui na missão Pão da Vida, adorando ao Senhor. Eu quero deixar para a nossa meditação, tanto dos visitantes como nossa, Salmo 91:11, porque aos seus anjos dar a ordem a teu respeito, para te guardarem todos os teus caminhos. Amém? Sua presença que nos trouxe alegria, e de prazer a nossa alma se alegrou. Agora o pão da vida vai dizer para vocês: foi bom conhecer você. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte a mão, Lucas, cadê a mão? E dê um sorriso. Eu não gosto de rir. Aperte a mão do seu irmão e cante esta canção. Aleluia, satisfação. Não há melhor prazer já visto sobre Jesus. Agora eu sinto satisfação sem fim. Amém? Deus te ama e nós também. Amém. Que Deus continue abençoando a todos os nossos visitantes dessa noite. Sintam-se em casa. Você está na casa do seu Deus, na casa do seu Pai, para a glória de Deus. Nós vamos agora trazer uma reflexão sobre o tema do culto desta noite, que é a igreja de Laodiceia. O tema foi escolhido pelo diácono Cleverson nessa hora e foi nos dado a tarefa de trazer algo que se encaixe naquilo que nós já conhecemos perante a Bíblia, perante o que no Apocalipse as igrejas da Ásia, né, a igreja de Laodiceia traz, o próprio Jesus traz a ela como advertência e também lhe dando a oportunidade. À medida que eu for lendo, você preste bem atenção, porque em um dia que eu cheguei do trabalho, quando ele falou comigo pelo WhatsApp, ele disse: olha, tá aí, e aí tu vai fazer segundo o que o Espírito Santo colocou no teu coração. E o Espírito Santo ele começou me guiando da seguinte forma: a indiferença da igreja em Laodiceia. É muito cômodo a maioria das pessoas agirem com indiferença, quando a verdade está relacionada ao seu status e ao seu estilo de vida. Quando a verdade pode tirar umas poucas regalias e benefícios, a indiferença para a grande maioria será a válvula de escape. Acomodada espiritualmente estava a igreja de Laodiceia, rica, próspera, conhecida,
autossuficiente e orgulhosa por suas riquezas, não precisava de ajuda de terceiros por possuir muitas riquezas. Ela mesma foi capaz de se reconstruir após um terrível terremoto, rejeitando a ajuda do próprio governo. Acomodada e orgulhosa, indiferente à verdade e aos princípios, rejeitando o sagrado para obter os benefícios terrenos, sua mornidão foi algo tão grave que o próprio Jesus lhe disse com palavras diretas que por ela não se posicionar pela verdade e não decidir em que estado ficaria, ele mesmo a vomitaria da sua boca por não suportar a sua falta de posicionamento. Miserável, cega, nua e pobre, era Laodiceia diante da santidade do Senhor, mas o mesmo Senhor lhe dava um norte, usar o colírio que ela mesma produzia para fazer os cegos enxergarem. Ela pedisse a ele o colírio santo para que os seus olhos se abrissem para a verdade. Na atualidade, vivemos uma situação ainda bem pior, com a globalização e a era da IA. Grandes líderes, grandes igrejas, cegos, egoístas e orgulhosos, desprezam o Santíssimo e escondem a verdadeira palavra dentro da casa do Senhor, como fez o rei Manassés em 2 Reis, capítulo 21. Escondem a verdadeira palavra por causa das regalias e benefícios e riquezas. Escondem a verdadeira palavra para não trilhar o caminho da renúncia. Escondem a verdadeira palavra no templo do Senhor, permitindo que a casa do Senhor, em sua maioria, seja um covil de salteadores e mentirosos. Deus é o mesmo, quer que nos dias atuais, Laodiceia decida se é fria ou quente e não morna, porque se continuar morna, o Deus das 7 igrejas da Ásia a vomitará de sua boca por não suportar sua falta de posicionamento com a verdade. Amém, meus irmãos? Tudo isso que nós lemos, atribuímos à realidade de algumas igrejas, não de todas as igrejas, mas algumas. Porque nós não somos nécios ao ponto de generalizar, porque sabemos que ainda existem os remanescentes de Deus, que ainda prezam pela verdade, pela doutrina e pela obediência. Mas o que nós lemos aqui é nada mais, nada menos do que a própria Bíblia relata em Apocalipse, quando o Senhor na ilha de Patmos se revela a João e lhe dá 7 mensagens a 7 pastores, a 7 igrejas. E Laodiceia foi a última a receber esta advertência do Senhor: rica, próspera, abastada, porém não se decidia se ela seria fria ou se ela seria quente. Mas Deus é um Deus de oportunidade, e é um Deus que deu o norte para ela: escolha. O colírio que você produz para fazer os cegos enxergarem, eu lhe aconselho a me pedir o mesmo, mas espiritual, para você enxergar o que está à sua frente. A verdade muitas vezes está à nossa frente, mas pelo orgulho nos recusamos a enxergar e a entender que um posicionamento diante de Deus fará toda a diferença para a nossa vida. Se você quer, aplauda Jesus nessa hora, bem forte, mas bem forte mesmo. Que não sejamos Laodiceia, mas sejamos a igreja de Filadélfia, em nome de Jesus. A igreja de Laodiceia
Eu moro numa metrópole, né? Sou bancária, sou rica. Para mim, o meu dinheiro já é o suficiente. De nada tenho falta. E deixa eu te dizer, quanto mais dinheiro, melhor, né? E tu, como é que tu estás, mulher? Conta aí. Eu não tenho tempo a perder. Sou empresária e preciso faturar. O polo industrial esse ano bombou. Tenho vendido tanto tecido de linho. Isso aqui no exterior, hein? Olha só que vendas minhas e outra coisa, estou pensando em expandir mais ainda. Porque quanto mais fatura, né? Mais entra e melhor eu fico. Sou meu empresário, os negócios estão ótimos. Estou muito bem, obrigada. E tu, menina? Rapaz, eu não posso me queixar, não. Sou uma farmacêutica e o meu lucro tem aumentado cada dia mais. É com tanta virose, tanta doença, tantos problemas nos olhos, que eu vou te contar, a procura por colírio aumentou consideravelmente. Menina, eu bati o recorde de venda esse mês e espero que o próximo mês seja melhor ainda. Tá maravilhoso. Tu não fica assim pensando nas pessoas doentes, não, hein? Eu quero lucrar. Fazer o quê? O povo adoece e eu lucro. Coisa boa. Tanta gente Mesmo morreu. eu dinheiro, né? Tanta gente que morreu com essas negócios, não fica não. Eu lamento, mas eu gosto tanto de ganhar dinheiro, é tão bom lucrar. Eu sei o que é isso, mulher. Eu tô pensando em expandir ainda mais, para mais longe. Né não, bancária? Quanto mais dinheiro entrar, melhor. Vamos depositar dinheiro no banco dela. E é mesmo. Perfeito. E não, está bem, tá pensando. Laodiceia, eu sou Jesus. Como vocês estão, hein? Cada vez mais rica, cada vez mais feliz com seus belos prazeres. Eu sou Jesus, o Amém, aquele que conhece todas as coisas desde o princípio. Escute o que eu tenho para falar para vocês. Conheço as tuas obras, e que nem és fria e nem quente. E porque você não é fria nem quente, Laodiceia, eu vomitar-te-ei da minha boca. Tu dizes em teu coração: rico sou e estou enriquecido. E eu estava escrevendo tudo no livro da Bíblia sobre vocês. Escute, você diz: estou enriquecido e nada tem falta. Mas não sabes vós que és desgraçada, és miserável. Palavra dura, Laodiceia. Você é pobre e diz que é rica. Você diz que é rica porque é dona da medicina, né? Mas é cega. E você diz que tem todas as grifes, bate recordes em venda. A tecelagem está a todo vapor. Mas eu quero te dizer que tu estás nua. Tu estás nu. Aconselho-te uma coisa. Anjo, traga aquilo que ela não pode comprar com o dinheiro dela.
aconselho-te que compre ouro provado no fogo. Aí realmente você vai ter a riqueza espiritual na sua vida, a riqueza da glória de Deus na tua vida, e você vai reconhecer o que realmente é a riqueza. E essa sua riqueza que eu te permiti ter é para que você pudesse distribuir com quem não tem aqui na terra. Quantos desceram à sepultura e você continuou na sua riqueza? E você poderia até custear muitos exames, muitas cirurgias, ou até levantar alguém que está falido, mas você não vai, bate no peito e diz que é rica, é bilionária, está em todas as festas. Aconselho-te que compre ouro refinado no fogo, aquele que vem do céu, que está em tuas mãos. Anjo, traga mais um elemento celestial. E eu falo para essa empresária da tecelagem, que começou a fazer vestidos pretos, linhos pretos, e ficou famosa no mundo inteiro. Todas as grifes procuram ela, está em todos os modelos e etc. Mas eu quero te dizer: compra vestes brancas, veste essa que possa esconder a tua nudez. Tu tem feito coisas horríveis nos bastidores. Para o mundo tu entrega as roupas pretas, mas por trás dos bastidores a vergonha é alheia. Mas nesta noite eu te aconselho: compra veste branca, vestes do alto, que tu só conseguirá servindo e temendo a Deus. E a você, bate no peito e diz: muitas doenças apareceram e Deus tem me abençoado, é isso? Mas eu quero te dizer uma coisa: tu estás se aproveitando da miséria do mundo para se enriquecer, aonde tu poderia ajudar muitos hospitais, fazer as obras sociais, cuidar dos pobres, necessitados e doentes, mas tu só estás olhando para o teu nariz. A tua mão está mirrada, apenas apontando para ti. Anjo, traz outro elemento celestial e entrega a ela. Traz o colírio de que tanto ela falava do colírio terreno, que estava aí muito à venda, pipocando aí, como ela diz, as suas vendas de colírio. Mas eu te ofereço o colírio celestial, o colírio da unção, para que tu possas enxergar a verdadeira espiritualidade por trás de tanta miséria no mundo. Oh, Laodiceia, tu tem entristecido o meu coração, tu me deixaste do lado de fora e ainda diz: Deus me abençoou, Deus está me abençoando. Laodiceia, eu abençoo quem eu quero, e vocês se preocuparam e estão se preocupando apenas com as bênçãos de Deus. Mas nesta noite, Laodiceia, eu quero te trazer, aleluia, o Deus da bênção. E eu te digo: eis que estou à porta e bato. Bati quantas vezes e vocês estavam interdita apenas nos seus riquezas materiais. Mas nesta noite eu quero te trazer, Laodiceia, riquezas espirituais. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz
e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. E eu te digo mais: ao que vencer, lhe concederei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, Laodiceia, quem tem ouvido, ouça o que Jesus diz às igrejas. Os nossos bens materiais, riquezas materiais, foi dada para que nenhum da comunidade tivesse falta de alguma coisa. Mas as riquezas vocês estão guardando para vocês e esquecendo que a riqueza do mundo, ela perece ou o ladrão vem e rouba. Mas a riqueza que eu estou dando a vocês nesta noite é a riqueza espiritual. Anjo, pode levantar. Já convenci ela do pecado, do juízo e da justiça.
Quem pode aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus. Louvado e agradecido ao nome do Senhor Jesus. Eu quero desde já agradecer, né? Desde o mês passado eu não esqueci de agradecer, e esse mês eu estou agradecendo pelos 2 meses, né? A todos, irmãos, todos que estão colaborando, né? Até agora eu conversei com os irmãos que eu conversei, eles abriram a mão para a obra. Eu não vou citar nomes, irmãos, porque eu tenho esse conceito comigo. Quem quer ajudar, venha para cá. Agora, quem quer aparecer, pode guardar o seu dinheiro, a sua ajuda, não é? Eu sou assim. Então, quem quer ajudar, todos, Deus ele sabe quem me ajudou, né? Quem ajudou, Deus sabe. Então, é uma coisa pequena, né? Pouco, um valor pequeno, mas, irmãos, a gente faz com todo carinho e amor, não é? As pessoas que têm ajudado, têm se alegrado em ajudar. Então, eu louvo a Deus pela vida de vocês. E quando eu chegar para conversar com o irmão, não fique com raiva, se não puder também, não fique triste. Não, Deus, ele manda todo o necessário. Então, o necessário foi feito. Aqui, né, a gente conseguiu essa veste do anjo, conseguiu a veste de Jesus, para a obra do Senhor, né? Então, todas essas coisas aqui, irmãos, que ainda todos os irmãos que estão ajudando, amém? Esse cartaz aqui da frente, o banner lá na frente, e a mesma coisa for o outro mês, e será assim, irmão, até a volta de Jesus, né? Nós aqui é que estamos fazendo a obra do Senhor e para a glória dele. Quem pode dizer amém? Amém. Nosso pastor está com a direção, no caso. Amém. Graças a Deus, né, irmãos? Esse trabalho é feito por todos. E os irmãos têm esse prazer, essa alegria de fazer estas apresentações, porque cada apresentação desta é uma mensagem que é passada. Basta prestar atenção para que entenda a mensagem que está sendo transmitida através destas apresentações, que em todo culto de missões os irmãos têm prazer de apresentar. O presbítero Diogo mesmo trabalha muito, mas mesmo assim ele está sempre fazendo esse tipo de trabalho. O nosso Cleberson também, muito ocupado, mas eles vêm para cá ensaiar, e isto nos dá uma alegria, um prazer muito grande de saber que estamos no caminho certo, fazendo o que é certo para Deus. Agora o nosso presbítero Alex vem para transmitir uma parte da palavra de Deus, aonde nós podemos, com esta parte, alimentar as nossas vidas, alimentar a nossa alma e podermos realmente continuar exaltando ao Senhor. Vamos ficar em pé para orar pelo servo de Deus, e nós seguramente vamos estar atentos à voz do Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, aqui está o teu Filho, que nesta noite vai nos trazer uma parte da tua palavra, que possamos, meu Deus, receber, aceitar, compreender, e que possamos estar todos envolvidos na tua obra de maneira tal que possamos ser cheios do teu Espírito para fazer o teu querer. E desta forma faz com que o teu servo agora faça o teu querer, falando o que vem à sua boca, provindo do trono da graça, vindo do teu coração, passando pelo coração dele e alcançando o coração da igreja. É o que te pedimos e te agradecemos, ó grande Deus, em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. Cumprimento a nossa igreja com a paz do Senhor. Amém. Estou feliz de estar na casa do Senhor uma vez, estar juntos, estarmos adorando e louvando, engrandecendo o seu nome. Glória a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Hoje é culto de missões e evangelismo. Sabemos que culto de missões, porque o evangelismo é um culto muito importante para a glória de Deus, é onde que, através das missões, através do evangelismo, que a gente ganha alma para o reino de Deus. Missão e evangelismo está no coração de Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Meus amados, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3. Foi o tema que foi nos dado nessa noite para juntos estamos administrando. Glória a Deus. Deus é fiel. Existem 3 tipos de missões no meu entendimento. É a missão que aquele missionário que vai fazer, é a missão aquele que ajuda a contribuição e aquele que ora. Ah, irmão, não posso ir não, mas você pode contribuir, pode orar. Ah, irmão, não tenho não, mas você pode estar orando para a missão ser cumprida, mesmo? Glória a Deus. Mas tem aqueles também que dizem, nem vou, nem faço, nem oro. Né? Isso aí não tem desculpa. Não tem raiva de quem faz, né, irmão? Mas glória a Deus. Mas Deus está no controle de todas as coisas, Ele sabe de tudo. Glória a Deus. A peça que foi feita aqui nessa noite, Deus já falou tremendamente, né? E eu creio que Ele vai falar muito mais nessa noite. Amém, meus amados? Quem achou, diga amém. Amém. Capítulo 3, o verso 14 até o 22 vai dizer: a carta de Laodiceia. Escrevi esta carta ao anjo da igreja em Laodiceia. E esta mensagem daquele que o amém, o testemunho fiel e verdadeiro, a origem da criação de Deus. Sei de tudo o que você faz. Você não é frio e nem é quente. Desejaria que fosse um ou outro, mas porque é como água morna, nem quente nem frio. Eu vomitarei da minha boca. Você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego, e está nu. Eu aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, então será rico. Compre também roupas brancas para que não se envergonhe da sua nudez, e colírios para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. E eu corrijo e disciplino aquele que amo. Por isso, seja zeloso e arrependa-se. Preste atenção, estou à porta e bato. Se vós ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei junto e faremos uma refeição como amigos. E o vitorioso, e se sentarás comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvido, ouve. Para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Sempre dando glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A palavra, essa mensagem dessa noite que foi me dada para trazer nessa noite para os irmãos, a mensagem de Laodiceia. E a igreja de Laodiceia foi uma comunidade cristã primitiva, localizada na Ásia Menor, atual Turquia. Ela é famosa por ser a última das 7 igrejas do Apocalipse a receber uma carta de Jesus Cristo escrevida por João na ilha do Patmos. Glória a Deus.
O significado de Laodiceia significa justiça do povo ou povo que julga. Do grego, lau, que significa povo, dik significa justiça ou julgamento. A mais famosa no Novo Testamento, como uma das 7 igrejas da Ásia da mencionada no livro de Apocalipse. É conhecida também por sua riqueza e mornidão. Ela era conhecida como sua riqueza, a igreja de Laodiceia, e como morna que ela era. Ela ficava no meio de 2 cidades. A primeira cidade era Herópolis, ficava ao norte, possuía fontes de água termais, quente, de propriedades medicinais. Colosso, ela ficava no outro lado, ela ficava ao leste, e era abastecida por águas cristalinas e fria, que descia das montanhas. Laodiceia ficava no meio. Das duas recebia água por duto, enquanto a água de ambos ao lugar chegava a Laodiceia, ela já estava morta. Glória a Deus. E 3 coisas que Deus está diagnosticando em Laodiceia. Vocês estão em um lugar rico, mas vocês estão pobres. Vocês estão num lugar que tem cura para os olhos, mas estão cegos. Vocês estão num lugar que fabrica o melhor tecido de lã, mas estão nus. Laodiceia era uma cidade próspera, uma cidade rica, que nem já foi falado aqui. Ela era conhecida por que ela tinha uma escola medicinais que fabricava remédios, melhor remédio para os olhos, colírio. E ela fabricava também um lã, que a Bíblia fala, um lã preto. Algumas Bíblias na sua introdução ela diz que era muito famoso naquela época. Que Deus tem forma de se apresentar para nós. O que a gente observa nela? Que Laodiceia, muitas vezes, por causa da sua riqueza, por tudo isso, ela sentia-se autossuficiente, que nem já foi falado. Ela passou pelo grande terremoto, destruindo tudo, e ela não tinha ajuda do governo. Ela autossuficiente para reconstruir novamente a cidade. Isso levou a cidade ela ficar as pessoas soberbas naquela época. E eu observo essa carta de Laodiceia quando eu estava estudando, observando, é como ela fosse traída para os dias de hoje, como a igreja atual. Porque tem igreja que pensa que tem tudo, que já está grande demais, ou rica demais, mas está esquecendo do essencial. Tem igreja que está pregando bastante bênçãos. Você entrar numa igreja para aceitar por causa de prosperidade, você vai sair através da primeira luta que você houver. Mas quando você recebe por causa da palavra, você permanece. Glória a Deus. Aqui ele vai se apresentar para a Laodiceia como testemunha fiel e verdadeira. O próprio Deus se apresentando através do apóstolo de João para a Laodiceia. O próprio Deus. E aqui ele fala para a Laodiceia que ele tem uma vida de Laodiceia, tem uma vida enganosa e aparência. Deus não concorda com coisas erradas e soberba. Deus não apoiava a situação que Laodiceia vivia. Ele não concordava daquele jeito que ela vivia, e aquela soberba que eles tinham.
e esquecendo de botar Deus em primeiro lugar. As coisas erradas, a soberba, aonde que Deus não habita. Laodiceia, e ela estava vivendo nesse momento. E Deus, ele se apresenta porque ele conhece. Ele vem dar uma repreensão na igreja de Laodiceia. Deus está dizendo: vou descer para revelar aquilo que está no engano e no oculto. Deus está dizendo que Ele vai descer para revelar muitas coisas que estão no engano e no oculto. Aonde que pessoas estão se usando porque se acha sabedoria demais, ou porque tem demais e está enganando. Se a gente vê no capítulo, no versículo 15, veja o que o Senhor vai dizer: sei de tudo que vocês fazem. Você pode enganar a mim, o pastor, ou qualquer outra pessoa, mas não consegue enganar a Deus. Você não consegue enganar a Deus. Ele sabe de tudo o que nós fazemos. Ele conhece o nosso exterior. E é o que estava acontecendo lá em Laodiceia. Ele está dizendo: irei descer para revelar o que está no engano. E Deus, nos últimos anos, Ele está começando a mostrar. Ele está começando a mostrar para muitas pessoas os falsos profetas. As palavras de engano, se você for olhar na internet, muitas pessoas decidem isso e aquilo, e está entrando em escândalo. Antes da gente começar a conhecer a verdadeira palavra de Deus, se edificar na palavra, para ficar firme. Ele diz: não vou permitir que a minha igreja se perda por causa da riqueza de Laodiceia. A igreja não depende de riqueza, a igreja depende de Cristo. A igreja não depende de homem, ela depende de Cristo. Glória a Deus. Se a igreja fosse depender de riqueza, irmão, daqui da terra, muitos já estão. Se a igreja fosse depender mesmo de homem, já estava. Mas a igreja, ela é dependente de Deus. O próprio Deus está dizendo: eu conheço vocês, sei como estão vivendo. Vocês estão vivendo como mercadoria de Laodiceia. Pessoas se vendendo por qualquer coisa. Pessoas se vendendo aí e esconderam a palavra de Deus por causa de dinheiro. E não devemos se vender. Não devemos se envergonhar da palavra de Deus. Devemos carregar ela até o fim. Mas quero dizer para vocês que vocês não são mercadoria de Laodiceia. Vocês foram comprados, nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro de Deus. A igreja de Laodiceia achava poderosa por causa da sua riqueza. E se a gente observar, tem pessoas hoje que é assim. Se acha poderoso demais porque tem um carro bom, tem riqueza. Mas não é nada. Nós somos nada. Deus disse: nada trouxemos e nada levemos. Quando foi falado na peça aqui, tem uma parte que me trouxe à memória de as pessoas querer se aproveitar na desgraça dos outros. Você viu isso no tempo da pandemia. As pessoas aumentou tudo que era de valor. Antes a gente mal poderia sair com o carro porque a gasolina já estava alta demais. Alimento. Teve pessoas que diziam: eu ganhei muito dinheiro no dia da. É se beneficiar com a derrota dos outros.
E era isso que se achava em Laodiceia, porque é uma igreja rica, próspera. E ela se achava tão rica que esqueceu do essencial. E muitas vezes acontece no dia de hoje. Quando a gente está só no pouco, é bom a gente ser fiel. Mas quando Deus dá o muito, sabe o que muito faz? Vira as costas. Quando a gente está sem emprego, batendo na porta, o Senhor abre porta, o Senhor vai e abre. Aí agora vai dizer, eu estou cansado, eu não posso mais. Aí o Senhor vai dizer, meu filho, por isso que tem uns que Deus tem que deixar ali, devagarzinho, porque sabe se dá demais e tu sabe. Para não te perder, eu prefiro deixar tu aqui, ó, no controle. Não é pecado ser rico. Não é pecado você ter as coisas boas. É pecado você elevar a riqueza mais do que Deus. Aí é pecado quando você deixa elevar a riqueza, porque ela é maior do que Deus, era o que estava acontecendo lá do céu. Quando ele botou a riqueza acima de todas as coisas, esqueceram de Deus. Mas uma igreja, a igreja de Laodiceia se achava poderosa por causa da sua riqueza. Mas uma igreja não é rica por causa de ouro que ela possui. A igreja, ela tem que estar cheia da presença de Deus. A igreja não é rica pelos ouros porque ela pode possuir. Ela tem que estar primeiramente rica da presença de Deus. Não adianta a gente chegar em um lugar que esteja bastante bonito, cheio daquilo e não tiver a palavra, não tiver a presença de Deus. A mesma coisa é um irmão que estiver com o terno bem alinhado aqui pregando, e ele tiver bastante conhecimento e não tiver a presença, irmão, ele está falando à toa. Tem gente que se usa pelo seu conhecimento teológico, ou porque isso, porque aquilo, mas ele está vazio. Ele está vazio. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. A igreja, ela tem que estar cheia da presença de Deus e cheia de comunhão com Deus. A igreja do arrebatamento, ela abre mão do ouro e da prata, mas não abre mão da presença de Deus. A presença de Deus é recordial na nossa vida. E quando a gente observa em Laodiceia que ela fala de mornidão por causa da água, que ela estava morta, o que acontece? Nem quente e nem fria. Ela estava morta. Esse é o perigo. Esse é o perigo. É quando muitos dizem, eu estou em cima do muro. Morno quer dizer muitas vezes que você se acha demais, que você já tem muito conhecimento, e tanto faz. Eu estou pregando, eu estou cantando, eu estou fazendo, e está tudo bem. Meus defeitos ninguém está vendo, o que eu estou fazendo ninguém está reconhecendo. Mas Deus, ele diz, eu estou vendo. Glória a Deus. Ele conhece tudo. Existia um problema em Laodiceia. Era que os próprios membros da igreja faziam a leitura de si mesmo. E quando a gente lê uma leitura de si mesmo, você não vai falar errado contra de você mesmo. Você não vai falar os seus erros. Estou enriquecida, veja o que ela diz, estou enriquecida de nada e tenho faltado. Ela está falando de si mesma. Mas uma coisa é como eu me enxergo, e outra coisa é como Deus faz a leitura de mim e de você. Aleluia.
diferença é porque Deus ele faz a leitura de mim e de você. Sabe o que acontece quando a gente faz a nossa própria leitura? Que não enxergamos os nossos erros. É melhor querer o diagnóstico de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. E se Ele está falando que é para a gente melhorar, vamos melhorar. Vamos melhorar, vamos buscar, vamos estar orando na presença dEle. Não vamos se iludir com as coisas deste mundo. Não vamos trocar uma palavra por qualquer outra coisa. Não vamos esconder a nosso caráter e dizer que nós somos crentes. Envergonhar o Evangelho, a gente tem que levar o Evangelho para toda criatura e mostrar quem somos e para que fomos chamados. Muitas vezes é o próprio cristão que envergonha. Dia desse eu estava almoçando entre os amigos da empresa e teve um que falou que o pai dele teve que colocar, o pai dele é um carveiraço na igreja, e teve que colocar o nome dele para poder ficar recebendo o nome do filho, porque o pai não poderia falar, e quando não perder. Na hora os outros meninos do evangelho disseram, a vida do hotel está errado. Na hora, o próprio que não era cristão lá disseram, e aí qual é o exemplo que vocês estão dando? Eu disse, mas é por causa de um que todos pagam. Deus está vendo o que Ele está fazendo. E Ele vai prestar conta com Deus. Nada está oculto. Nada está oculto. No verso 18, Jesus ele vai dizer, eu aconselho, compre de mim ouro purificado pelo fogo, e então serás rico. Glória a Deus. E compre também roupas brancas, para que não seja envergonhado da nudez, e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Jesus está dizendo, você acha o que você tem no cofre. Jesus vai dizer, aconselho de quê? De mim compre ouro provado no fogo. Muitos acham que dinheiro que ele tem no banco é tudo. Jesus aqui ele está dizendo, compre ouro de mim, um ouro puro. E a veste branca é a veste pura. Não é o linho preto, é a veste pura, a veste para nos vestir, que foi falado aqui. E o colírio para aplicar nos olhos, para abrir os olhos espirituais. E muitos estão com os olhos espirituais fechados. Muitos estão com os olhos espirituais fechados. Glória a Deus. E temos que abrir os nossos olhos todos os dias, para não ser igual à igreja de Laodiceia. Glória a Deus. A repreensão de Cristo, o amor, no versículo 19. Jesus, no versículo 19, ele vai dizer, eu corrijo e disciplino aquele que eu amo. Jesus poderia abandonar a Laodiceia, mas ele chama ao arrependimento. Ele chama ao arrependimento. Se vós não se arrepender, ele vai falar, que nem ele fala aqui no versículo, se não me engano, no versículo 16, que ele diz, eu vomitarei da minha boca. Ele está repreendendo, mas também ele está dando a oportunidade da pessoa se arrepender. Ele está dando a oportunidade de Laodiceia se voltar de novo, voltar ao primeiro amor, botar Deus em primeiro lugar, botar Deus na primordial na igreja. Glória a Deus. E uma coisa, ele repreende e chama para o primeiro amor. Vou correr que as horas já estão avançadas. Jesus estava em algo, Jesus estava, a igreja estava lá, mas a igreja de Laodiceia
estavam vivendo algo, mas deixaram Jesus do lado de fora. Jesus estava falando com uma igreja. É possível ter culto, louvar a pregação e ainda deixar Cristo do lado de fora. É preciso. Tem igreja que nós não vamos fazer isso. Que nós não vamos deixar Jesus de fora de nós. Que na nossa vida, que Deus venha ser o primordial. Que Ele venha estar no centro da nossa vida. Aleluia. Que não vamos deixar cegar os nossos olhos, feito Laodiceia estava. Não é a igreja famosa que vai te levar para o céu. Não é a igreja bonita, bem feita, que vai te levar para o céu. Só quem leva é Jesus. Aleluia. Só Ele que leva, só Ele que prepara e leva para o céu. Foi Ele que correu na cruz do Calvário por mim e por você. Dinheiro não compra salvação. Laodiceia se achava autossuficiente com a sua riqueza. Não adianta eu ser rico e não ter Jesus. Não adianta eu ser rico e não ter Jesus, eu tenho nada. Se eu não ter a presença, algo que eu sempre falo aqui na igreja, quando a gente observa que Saul estava preocupado com a coroa, e a Bíblia também, Salmo vai dizer que um se preocupa com a presença. É isso que nós devemos se preocupar, com a presença e não com outras coisas que afastem nós de Deus. Tem vezes que a gente ocupa a nossa mente com tantas outras coisas que esquece de Jesus, que Ele é o centro, que Ele pode. E a pergunta para hoje: aonde está Jesus na sua vida? Ele está no centro ou está no lado de fora? É uma pergunta para hoje. Jesus está no centro da sua vida ou Ele está no lado de fora? Fica essa pergunta para a gente refletir, amém, irmão? Para ver essa oportunidade. Aleluia! Que mensagem, né? Uma mensagem cristocêntrica. É uma mensagem onde nós podemos refletir. É bem certo que aquela mensagem valorosa é boa, né? Porque tudo que Deus dá é bênção e nós temos que agradecer tudo que Ele nos dá. Aquelas mensagens temperadas, mas tem estas mensagens também que ela vem explícita, com a calma, com a cautela, com o jeito de colocar dentro do nosso coração, inculcar, nos fazer pensar, nos fazer refletir. Como estamos sendo? Estamos sendo igual a igreja de Laodiceia? Mas o Senhor, Ele vai ter com a igreja. E aquele que fizer errado vai prestar conta ao Senhor. Não adianta também aqui nós ficarmos combatendo e debatendo igrejas, mas podemos refletir e dizer que no grande dia vai ter o dia do Senhor, que é o grande encontro dele com a sua igreja. Quem pode dizer amém? Amém. E mesmo porque Ele vem buscar os fiéis da terra, então cada um que se esforce para ser fiel, porque ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Aleluia. Então completar assim é muito bom, porque significa dizer que os irmãos detêm o conhecimento da palavra. A missionária TT vem fazer os avisos e também entregar o trabalho ao dono do trabalho. Depois o pastor Osés